Fala pessoal, nesta aula hoje eu quero ensinar você como colocar imagem, nos seus formulários, como carregar imagens dentro do formulário, como carregar imagens também na planilha. Tá? Então aqui, eu tenho um cadastro de cliente, onde cada cliente, tem uma imagem que eu cadastrei. Então se eu clicar aqui na Thaís Pacheco, vai carregar a imagem dela. Se eu clicar na Eduarda, vai carregar a imagem dela e assim por diante, tá? E eu vou ensinar vocês então como fazer essa manipulação que carrega a imagem de acordo com o cliente que você está selecionando ou o cadastro, que você está selecionando. Por exemplo, eu podia colocar aqui em serviço, então conforme eu seleciono o serviço, aparece a imagem do serviço aqui, Aqui eu tenho um sistema bem simples de agendamento, tá? É um controle de esmalteria. Então, aqui ele faz os agendamentos, por dia, tem como filtrar por dia, os horários. Aqui ele pode cadastrar as clientes, que tem no estabelecimento. Aqui os serviços que ela presta, no seu estabelecimento. Valores de custo, de venda e se ela tem lucro ou prejuízo cobrando esse valor, tá? E aqui eu tenho um simples dashboard, onde tem alguns dados que a gente pode ser filtrado por data de início e de fim. Mas, bom, nesse vídeo aqui, o intuito é mostrar mesmo como funciona para vocês colocarem imagens aqui nesse cadastro, tá? Então, se eu clicar aqui no da Luana ou no da Eduarda, por exemplo, clicar 2 vezes para editar, esse cadastro, então aqui puxa o ID 2, da Eduarda, o número de telefone dela, tudo que tem cadastrado, também puxa a imagem, tá? Se eu quiser fazer a alteração dessa imagem, eu clico aqui no maisinho e ele abre, as opções para mim selecionar uma nova imagem para esse cliente, tá? Eu também posso remover a imagem dessa cliente, então ela remove a imagem. Se eu salvar aqui agora, veja que quando eu clicar de novo na Eduarda, ela já não tem mais uma foto, Então, se eu clicar aqui agora, não carrega nenhuma foto, eu venho aqui, seleciono da Eduarda e salvo. Ok. Agora sim, ela já está carregada. Então, eu vou ensinar como vocês vão fazer isso no formulário, no projeto aí de vocês, certo? Então, bora para o nosso vídeo. Então, pessoal, aqui eu já abri um novo formulário, tá? Então, aqui eu ainda não tenho funcionando, o nosso controle de imagem aqui. Eu também não tenho funcionando aqui o nosso botãozinho de inserir e de excluir, tá? Aqui ainda já tá puxando, mas eu já vou ensinar como vocês fazem para puxar essa imagem na hora que vocês abrem a edição, tá? Se vocês clicar aqui no novo cadastro, ele não puxa, Então, você tem que colocar uma imagem para ele puxar, certo? Vamos começar a fazer as nossas edições. Então, primeira coisa, vamos clicar no Alt F11, pressionar Alt F11. E vai abrir aqui o nosso Visual Basic. E aqui dentro, então, a gente vai trabalhar com o nosso formulário de cliente, tá? Então, eu já tenho aqui montado o cadastro de cliente, aqui bonitinho. E aqui, então, eu tenho um controle de imagem. Então, eu vou abrir aqui, habilitar a minha caixa de ferramenta aqui, se não estiver aparecendo. Vocês podem clicar aqui, se não estiver aparecendo, pode vir aqui em exibir caixa de ferramentas, tá? Que daí vai aparecer isso aqui para você. Bom, então aqui, esse meu controle é um controle de imagem, então é esse daqui, ó, imagem, tá? Seleciona ele, solta aqui dentro, do nosso formulário, e aí você pode pressionar F4 para aparecer essas propriedades aqui do lado. E aí, com o nosso controle imagem selecionado, a gente pode fazer algumas alterações, Trocar a cor de fundo, deixar a cor de fundo transparente ou colocar uma cor, trocar a cor da borda ou deixar sem borda, tá? Isso fica a critério de vocês. Bom, outra coisa que a gente pode fazer alteração aqui também é na propriedade nome. Veja que ele aqui cria já um nome padrão image1, certo? Bom, aqui no meu controle que eu criei, eu coloquei IMG cliente, tá? Para eu identificar que é um controle de imagem, então IMG. Eu coloquei cliente para eu saber que é no meu cadastro de cliente, ok? Aí aqui, logo em seguida, eu criei, então, duas labels, 2 rótulos, onde eu coloquei uma imagem de fundo com uma imagenzinha e um maisinho aqui, que significa inserir, e a outra que significa excluir, tá? E aqui eu renomeei, então, o nome, na propriedade nome, coloquei uma BT inserir, e a outra o botão excluir, beleza? Bom, adicionado esses 3 íconezinhos aqui, esses 3 controles dentro do seu formulário,
Então, agora a gente vai começar a fazer a nossa edição aqui dos códigos, tá? Então, o primeiro que a gente vai colocar aqui é o código de inserir uma imagem. Então, a gente vai pressionar 2 vezes aqui. Ele vai abrir o BT inserir no clique, certo? No clique. Se não abrir nesse evento, que normalmente ele abre no evento clique, você pode vir aqui e mudar aqui, tá? Para o evento clique, beleza? Agora, a gente vai declarar no evento clique do botão inserir uma variável chamada de foto. Eu vou colocar, tá? Ou caminho. Caminho foto. Vou colocar assim e vou declarar ela como uma string, tá? Porque o caminho da imagem que a gente vai capturar, ele é um textinho, é uma string, certo? Agora a gente vai chamar aquela janelinha para a gente poder escolher a foto. E como a gente faz isso? Então, vou colocar caminho foto, certo? Igual que o caminho foto vai capturar o caminho dessa imagem, né? Então, a gente vai colocar application.get open file name, então abrir, né, uma janela de arquivos. E aí a gente vai abrir parênteses aqui, vai abrir aspas duplas. Vamos colocar o nome do nosso filtro, então eu vou colocar foto aqui, tá? Vou colocar uma vírgula. E aí eu vou colocar o asterístico e vou colocar .jpg. Eu quero que ele filtre somente as imagens JPEG e bitmap. Por quê? Porque os únicos formatos de imagem que o nosso controle aceita são JPG ou bitmap, tá bom? PNG ele não aceita, então tem que ser bitmap ou JPG. Então, para não dar nenhum erro, eu já vou filtrar aqui somente por esse tipo de imagem. Então, asterístico.jpg, e aí eu vou colocar ponto e vírgula, e vou colocar asterístico.bitmap, tá? BMP. Feito isso, eu vou fechar os meus aspas duplas e vou dar uma vírgula. Veja que agora ele veio aqui para o filter index, né? Mas eu não vou colocar nada nessa opção. Vou dar mais uma vírgula e agora ele veio para o título, tá? Então, a gente pode inserir um título na nossa janela que vai abrir. Eu vou colocar inserir foto do cliente, tá? Vou colocar assim. E aí a gente vai dar mais uma vírgula e ele vai vir para a opção botão teste. A gente também não vai fazer nada. E agora mais uma vírgula, ele vai vir para essa opção multi-select, né? Quer dizer, se eu quero selecionar, se eu posso, né, selecionar mais que uma imagem ou é somente uma imagem. Então, eu vou colocar uma imagem, tá? Então, aqui eu vou declarar como false, beleza? Então, ele vai deixar eu selecionar apenas uma imagem por vez. Feito isso, eu já capturei aqui o caminho da minha imagem. Então, agora a gente tem que colocar esse caminho, essa imagem dentro do nosso controle image, né? Então, primeiro, antes de mais nada, a gente tem que saber se a gente capturou uma imagem ou não, se a gente inseriu uma imagem ou não, tá? Então, como que a gente faz isso? Se caminho foto foi diferente, né? Diferente de abre aspas duplas e coloca false. Por quê? Então, né? Por que eu fiz essa verificação? Se o caminho da minha imagem tiver escrito, né, dentro dessa minha variável falso, quer dizer que eu não escolhi nenhuma imagem, que eu cliquei no botão cancelar ou no botão fechar, quer dizer que eu não escolhi nenhuma imagem. Então, o caminho é falso. E se eu não fazer essa verificação, pode gerar um erro, né? A partir do momento que eu fecho, ele vai tentar inserir o caminho dessa imagem escrito falso e vai dar um erro no meu código. Então, eu sempre tenho que fazer essa verificação antes, certo? Bom, depois disso, a gente vai declarar, então, aqui img cliente, que é o nome do meu controle, certo? Ponto picture, porque picture é a propriedade de imagem, né, do meu controle image, tá? Então, eu vou colocar igual, e para eu carregar essa imagem dentro, eu vou usar a função loadPicture, tá? LoadPicture. Vou abrir parênteses, e aqui ele pede para mim inserir o caminho, né, onde que está essa imagem que eu quero inserir. Então, o caminho da minha imagem é a minha variável caminho foto, certo? Só isso. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse caminho foto aqui e vou inserir também no img cliente.tag, na propriedade tag, tá? Porque posteriormente, quando eu clicar no botão salvar, né, do meu formulário, eu quero que ele salva esse meu caminho, né, o nome desse caminho da imagem,
aqui dentro para mim, para quando eu clicar aqui, ele carregar a imagem aqui através desse caminho que eu salvei, tá? Então, eu vou colocar aqui no ponto tag, vou declarar aqui a minha variável caminho foto, certo? Bom, feito isso, a gente fecha o end if, né? Fecha a nossa verificação e o nosso botão inserir está pronto, certo? Vou colocar aqui para a gente fazer a depuração depois. Vou fechar e agora a gente vai criar o nosso botão excluir. Então, duplo clique, botão excluir. Então, quando eu clicar no meu botão excluir, eu quero que ele me mande uma mensagem antes de fazer a exclusão, né? Pedindo se eu tenho certeza que eu quero excluir. Então, eu vou declarar uma variável de resposta, tá? Vou declarar ela como uma integer. E aí, eu vou colocar resposta igual a msgbox, abre parênteses, abre aspas, coloca deseja excluir esta foto. Fecha aspas, dá uma vírgula. E aqui ele pede pra gente decidir, né? Escolher o nosso botão, tipo de mensagem que a gente vai emitir. Então, o tipo de mensagem é o VB Yes, No, que é o botão sim ou não, tá? Se a gente não colocar nada, ele vai aparecer o botão OK, e aí a gente não vai saber se a pessoa quer mesmo excluir ou não. Então, a gente vai colocar o VB Yes, No, que ele vai aparecer dois botões, o de sim e o de não, ok? E aí a gente vai colocar um título aqui, né, nessa nossa mensagem, que vai ser excluir foto, certo? E fecha parênteses aqui. Agora a gente tem que fazer uma verificação, né? Se a resposta da minha mensagem for igual a VB no, né? Se eu cliquei no botão não, então eu quero que ele pare o meu código, porque eu não quero excluir a imagem. Mas se for diferente de não, se eu tiver clicado no sim, então eu quero que o img cliente, né, o meu controle de imagem, ponto .picture, então a minha propriedade picture esteja vazio, né? Ele tira a imagem. Então, como a gente faz isso? Pega a nossa função load picture, tá? Abre parênteses, coloca duas aspas duplas, que significa vazio, e fecha parênteses, beleza? E igual a gente vai fazer no img cliente, ponto tag, a gente vai deixar ela como vazia, beleza? Ok. Feito isso, nosso botão excluir também já está pronto, certo? Vou colocar aqui uma marcaçãozinha para a gente fazer a depuração. Beleza. Bom, qual foi os outros ajustes que eu fiz nesse nosso cadastro aqui? Então, se eu clicar aqui no botão salvar, vir aqui em salvar novo cadastro, por exemplo, eu tenho aqui todas as informações, verificações de campo em branco, né? Tudo certinho. E aí aqui, ó, nessa linha de código, eu coloquei que eu quero que ele salva para mim lá na coluna 8, então na linha, né, que eu estou cadastrando o meu cliente, na coluna 8, então quer dizer, nesta coluna aqui, imagem, certo? Eu quero que ele salva o caminho da minha imagem. E onde está esse caminho da minha imagem? Lá dentro do img cliente.tag, que é onde a gente salvou o caminho da nossa imagem, tá? Beleza. Entendido isso, a gente também clicando aqui em botão salvar edição, se você for ver aqui, a gente também tem aqui, ó, cliente, né? Então, aqui na coluna 8 do meu cadastro de cliente, eu quero que ele salva também a tag, né? O caminho da minha imagem, tá? Então, eu fiz essas duas alterações no salvar edição de cadastro e também no novo cadastro, beleza? Se vocês quiserem aprender a fazer esse cadastro aqui, tem uma playlist aí como eu ensinando como fazer o cadastro de cliente, tá? Beleza, depois que a gente fez essa alteração aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui na nossa planilha, tá? Vamos vir aqui na guia desenvolvedor. Se essa guia não estiver aparecendo para você, clique em qualquer lugar aqui dessa guia aqui, clique com o botão direito, personalizar faixa de opções. Ele vai abrir aqui essa faixa de opções aqui, e você vai habilitar essa guia desenvolvedor. Provavelmente, se não estiver aparecendo, ela vai estar sem habilitar. Você vai clicar aqui e apertar OK, beleza? E aí ela já vai aparecer aqui a guia desenvolvedor para você. Bom, habilitando essa guia, a gente vai vir aqui em inserir, tá? Controle ActiveX, a gente vai escolher o controle imagem, tá? Selecionei a minha imagem.
Agora eu vou criar aqui um tamanho, posso vir aqui em forma de formato e escolher o tamanho que eu quiser aqui. Eu vou colocar 4.37 e 3.97, tá? É um tamanho que eu gostei, que eu coloquei lá no outro, e eu vou colocar nesse também. Bom, vou voltar aqui na guia desenvolvedor, vou vir em propriedades, né, com a minha imagem selecionado. E aqui eu vou mudar o nome para IMG cliente, mesmo nome que a gente colocou lá no outro, do nosso formulário. E também vou alterar essa backstyle, então de vez de opaco eu vou deixar transparente. E a border eu também vou deixar sem borda, tá? Então ela vai ficar desse jeito, sem aparecer nada, beleza? Bom, então a gente já inseriu o nosso controle de imagem aqui. Agora a gente vai voltar lá no VBA, tá? Voltamos aqui no VBA. E agora, aqui no projeto VBA, e no nosso projeto onde a gente tem, né, os formulários, os módulos, e aqui o Microsoft Excel Objetos, que aparece as nossas planilhas, certo? A gente vai clicar na planilha que a gente está mexendo, então aqui eu estou mexendo na planilha de clientes. Então aqui eu vou selecionar minha planilha de clientes. E aqui na planilha de clientes, eu vou selecionar a Worksheet, tá? E aqui eu vou selecionar a opção Selection Change, beleza? Feito isso, agora a gente vai começar a escrever o nosso código para que toda vez que a gente clicar aqui no nosso cadastro, carregar a imagem que eu tenho aqui salva aqui dentro do meu formulário de imagem, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é escrever uma linha de código. Se houver erro, né, algum tipo de erro aqui no nosso código, ele vai abortar a missão e vai ir para uma linha determinada. Então, on error, né, é um tratamento de erro. Go to erro, tá? Vou colocar assim. Então, o erro vai ficar aqui embaixo. Vou dar 2 pontos e aqui eu vou declarar, então, o meu erro, que vai ser img cliente.picture igual a load, né? Vou deixar ele sem imagem. Se algo der errado, ele não vai carregar a imagem no meu formulário, tá? Beleza. Então, feito isso, agora a gente vai, debaixo, né, dessa nossa linha de código, a gente vai escrever uma verificação. Primeira verificação que eu quero fazer é que eu quero que ele faça esse código somente se eu clicar dentro da minha tabela, tá? Dentro da minha tabela, aonde tenha dados. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, eu não quero que ele execute para mim esse meu código, né? Eu quero que ele execute o código somente se eu clicar nos meus registros aqui dentro, tá? Da coluna 3 até a coluna 9, que é onde estão os meus registros, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui de verificação é if target.column. Então, target.column quer dizer que target é que ele carrega o endereço, né, da célula que eu estou clicando, tá? Quando eu coloco essa propriedade column, ele me indica a coluna que eu estou clicando. Então, eu vou colocar maior ou igual a 3. Então, se a minha coluna que eu estou clicando for maior ou igual a 3, então quer dizer que se eu clicar aqui nessa coluna 3, ela vai ser verdadeira, tá? Vou parar aqui. Então, beleza. E eu também preciso verificar, né, se ela for maior ou igual a 3 e menor ou igual a 9. Então, elas têm que ficar entre coluna 3 e coluna 9. Então, aqui, maior ou igual a 3, né, and target.column menor ou igual a 9, tá? Então, ela tem que ser verdadeira para essa opção e tem que ser verdadeira para essa opção. Ela tem que ser maior ou igual a 3 e menor ou igual a 9, tá? Então, daqui até aqui, ela pode ser verdadeira. Depois disso, eu não posso mais executar esse código. E tem mais uma verificação que eu vou fazer, é que se eu clicar, por exemplo, na linha 1, né, tipo coluna 3, linha 1, eu quero também que ele não execute o meu código. Porque os meus cadastros, eles só começam a partir da linha número 4, tá? Então, aqui eu vou colocar and target.row, né? Que ele vai me indicar a linha que eu estou clicando, maior que 3. Então, a minha linha tem que ser maior que 3. Então, a partir da 4, tá valendo, pode executar. Então, se isso aqui
isso aqui for verdadeiro, então ele vai executar o meu código, tá? Vou dar um end if aqui, beleza? E aqui dentro também eu já vou colocar um else. Então, se isso aqui, algum desses aqui, desses 3 opções for falsa, ele vai vir para cá, tá? Bom, então aqui dentro, se for verdadeiro, né? Ele vai ter que fazer outra verificação. Se, por exemplo, eu clicar em uma coluna entre a coluna 3 e a coluna 9, né? E nas linhas abaixo da 3, mas eu clicar, por exemplo, numa linha vazia, que não tenha nenhum código, né, não tenha nenhum cadastro, eu não quero que ele execute também, eu quero que ele execute somente se tiver algum cadastro registrado. Então, aqui eu vou fazer outra verificação. Se cliente, né, a minha planilha cliente.cells, abre parênteses, a gente colocar target.row, que a gente precisa identificar a linha que eu estou fazendo essa verificação, e a coluna que eu quero fazer verificação. Então, se a minha coluna ID, né, for vazia, eu quero que ele não execute também o código. Vírgula 3, então, a minha coluna 3, for igual a vazio, então eu quero que ele faça o quê? Go to, a gente vai ir lá para o erro, tá? Eu quero que ele pare de executar tudo e segue aqui para esse erro aqui. Então, ele vai vir aqui para baixo. Beleza? Bom, se essa verificação aqui for diferente de vazio, então ele vai continuar o meu código aqui dentro. Então, agora eu vou fazer outra verificação, né? Agora eu quero carregar a minha imagem, já que eu tenho um cadastro aqui, eu quero carregar a minha imagem. E como que eu vou fazer isso? Bom, primeiro, para eu carregar a imagem, eu preciso ter o caminho da minha imagem aqui. Por exemplo, esse cadastro da Lana, eu não tenho um caminho aqui. Então, ela não vai carregar nenhuma imagem, certo? Então, eu tenho que fazer essa verificação também. Então, se cliente.cells target.row, né? A minha linha que eu selecionei, vírgula, a coluna 8, né? Que é a coluna de imagem, é a coluna 8, for diferente de vazio, certo? Diferente não, vou colocar se for igual a vazio, então, opa, aqui eu coloquei um menos, for igual a vazio, então, eu quero que goTo vai para o erro, que não carregue nenhuma imagem, tá? Se ela não for igual a vazia, então ela vai carregar a minha imagem. Então, img cliente.picture igual load picture, né? Nossa função para carregar a imagem. Abre parênteses. E aqui dentro a gente vai colocar o quê? Cliente, né? A nossa planilha, ponto. Lembrando que eu estou colocando cliente aqui porque o nome da minha planilha aqui é cliente, tá? Mas o de vocês pode estar planilha 1, entre parênteses cliente, ou planilha 2, enfim. Ver o que está escrito aí no de vocês. Cliente.cells, abre parênteses, target.row, para pegar a linha que eu estou clicando, vírgula, 8, né? Que é a minha coluna, onde eu tenho o caminho da imagem, beleza? E fecha parênteses de novo. Ok, só isso, tá? Bom, e se isso, ou isso não for verdadeiro, então eu quero que faça o quê? Eu quero que a minha imagem, vou copiar essa linha aqui de baixo, ó. Vou copiar e vou colar ela aqui dentro do meu else, tá? Então, se alguma dessas opções aqui não for verdadeiras, certo? Ele vai vir aqui e não vai carregar a imagem, tá? E aí, depois do end if, a gente tem que dar um exit sub, tá? Porque senão ele vai executar o nosso if, a nossa verificação, e depois vai tirar já a imagem. Aí vai dar erro. Então, a gente tem que parar o código aqui, beleza? Bom, vou colocar aqui pra gente fazer a nossa verificação também certinho. Bom, então agora já terminou esse código. Eu vou fechar aqui. E agora a gente vai vir aqui em módulos, onde eu criei módulo 1, onde eu criei aqui, ó, abrir edição de cadastro de cliente, tá? Então, toda vez que eu for fazer a edição de cadastro do meu cliente, eu tenho que informar lá na minha tag, imgcliente.tag, lá dentro, eu tenho que inserir o caminho da imagem que está salva aqui na minha planilha, e eu também tenho que carregar a imagem, né? Caminho dessa imagem
lá na minha planilha, toda vez que eu for abrir a edição de cadastro, tá? Então, se vocês forem inserir naquele formulário de cadastro que a gente criou junto na playlist anterior, vocês têm que inserir essas duas linhas de código aqui lá dentro, beleza? Verifica qual que é a coluna, se é a coluna 8 aqui de imagem, tudo certinho, e faz as alterações, certo? Feito isso agora, o nosso código já está funcionando. Vou fechar aqui o Visual Basic. E agora, observa-se que a hora que eu clicar em uma dessas linhas aqui, vamos supor que eu vou clicar na linha José Romário aqui. Vou clicar aqui, então ele vai vir aqui para o Selection Change, né, na minha worksheet, e a gente vai executar esse código. Então, ele vai dar essa instrução, que se tiver algum erro é para ele vir para cá, tá? Então, beleza. A minha target column, qual que foi que eu cliquei? Eu cliquei nessa aqui, certo? Então, a coluna 4. Então, aqui vai ser igual a 4. Ela é maior ou igual a 3? Sim, verdadeiro. Então, essa opção é verdadeira. Ela é menor ou igual a 9? Sim, porque ela é o número 4, então ela é menor que 9, certo? Então, isso aqui também é verdadeiro. E a linha que eu cliquei é maior que 3? Sim, porque a linha que eu cliquei foi a linha número 7, tá? Então, ela é maior que 3, beleza? Então, agora ele vai vir para cá. A minha linha que eu cliquei, né, na coluna 3 é vazia? Né? Ela está vazia? Não. Então, ela vai pular para a próxima. Na coluna 8, ela é vazia? A coluna 8 da linha que eu cliquei? Não, porque ela tem um caminho aqui de imagem, né? Então, ela vai vir para cá e vai carregar lá na minha imagem a imagem que eu selecionei, tá? Beleza, então vai dar um exit sub e acabou ali o nosso código. Então, agora, toda vez que a gente clicar, ele já vai fazer a alteração automaticamente, certo? Se a gente clicar duas vezes, então a gente vai clicar duas vezes, ela vai abrir o nosso cadastro de edição aqui com a nossa imagem, tá? Bom, outra coisa que a gente fez também aqui foi fazer a alteração desses dois botões. Então, se eu clicar aqui agora, veja que ele vai vir aqui para o botão inserir. O que ele vai fazer? Vai pegar nesse caminho imagem que está vazio e vai pedir para a gente para abrir a nossa janelinha para escolher uma foto. Então, abriu aqui, a gente vai escolher aonde a gente vai pegar essa foto. Vamos supor que eu vou colocar essa foto aqui, ó. Veja que é bitmap. Aqui ele já filtrou somente JPG e bitmap, né? Aqui em cima ele colocou o título, inserir foto do cliente, né? E agora a gente vai clicar aqui em abrir. Então, veja que agora ele vai fazer a verificação se esse caminho aqui existe um caminho de imagem ou é igual a falso, tá? Então, existe um caminho, então ele vai carregar a imagem que eu solicitei e aqui dentro, que ainda está como imagem 2, ele vai colocar o novo caminho, que é logo branca agora, tá? Beleza, end if e acabou. Se eu clicar aqui, abrir aqui e apertar em cancelar, o que vai acontecer? O caminho foto vai ser igual a falso. E se for igual a falso, ele vem para o end if e não dá nenhum erro, tá? Bom, e se eu quiser excluir essa foto? Mas vamos salvar e depois a gente exclui. Então, cliquei aqui em salvar, né? Cadastro editado com sucesso, ok. Agora já mudou aqui para logo branca, veja que agora a Eduarda está com essa logo da Selfie aqui. Se a gente clicar duas vezes de novo, vir aqui em excluir a imagem, agora ele vai vir para o botão excluir. Então, F8 aqui, ele vai mandar uma mensagem se a gente deseja excluir essa foto, a gente vai falar que sim. Aqui na resposta, ele vai dar igual a 6. E o VB no é igual a 7. Então, se fosse 6, seria sim. Se fosse 7, seria não, né? Então, aqui a resposta é 6, então quer dizer que eu cliquei no botão sim. Então, ele não vai parar o código, ele vai continuar. Aqui na imagem, ele vai tirar a imagem e vai tirar também, vai limpar a nossa tag, beleza? Na hora que a gente salvar, o que vai acontecer? Aqui na Eduarda agora, ele tirou o caminho da nossa imagem, porque a gente deixou ela sem imagem, tá? Clicando de novo aqui no botão inserir, vai abrir aqui pra gente, vamos selecionar essa foto aqui, abrir, ok, agora o caminho da imagem é o caminho que a gente selecionou.
Aí ele vai carregar a imagem e ok, beleza? Clicar em salvar, salvo com sucesso. E agora a Maria Eduarda, que é a Eduarda, já tem uma foto. Então é bem simples você carregar a foto via caminho da imagem, né? Existem outras formas, claro, de colocar a imagem aqui dentro ou dentro do formulário, através, por exemplo, eu quero colocar pelo nome, assim, se eu clicar em José Ramalho, ele vai procurar lá nos meus arquivos a imagem que está escrito José Romário, por exemplo. E ele vai procurar e vai achar. Isso também é possível, mas aí todas as imagens teriam que ser renomeadas com o nome do cliente ou o nome do produto, né? Dependendo do estilo do seu cadastro aí, certo? Desse jeito, eu acho que é um jeito bem prático e fácil de resolver esse problema de inserir imagens dentro da planilha, certo? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma com esse vídeo. Se você gostou, deixa um super like aí no nosso vídeo. Se ficou com alguma dúvida ou sugestão, pode escrever nos comentários, será um prazer responder você. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que a gente postar aqui. E sempre quando a gente vai postar um vídeo novo, a gente posta lá na comunidade, então fica ligado. E até a próxima aula, gente!